Embora o grupo de obreiros da Igreja Universal clonaram o meu e-mail e tentaram acabar com o site, nossa luta continuará a abrir os olhos do povo que perece por falta de conhecimento da Bíblia, pois fiquei durante aproximadamente 2 anos como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus, passei por mais de 6 igrejas em 3 municípios. Meu propósito para com a IURJ era para pregar a Bíblia. Eu, quando entrei na igreja, eu fui pensando que eu ia pregar a palavra de Deus, mas fui surpreendido pelo mercantilismo que há dentro da Igreja Universal. A maneira fácil que tínhamos de fazer a cabeça do povo para acreditar em tudo que nós dizíamos em cima do altar. Mas quem está nos bastidores, eles sabem que tudo que eu estou dizendo é verdade, mas eles não podem e nem têm coragem de fazer isso que eu estou fazendo, pois tem um pessoal, pessoas preparadas dentro da Igreja Universal, seguranças, polícias disfarçados, que são pagas pela própria igreja, que elas ficam preparadas para matar ex-pastores, ex-obreiros, as pessoas que conhecem a verdade e saem dessa Igreja Universal e elas abrem a boca para falar contra as falsas doutrinas que tem lá dentro. Esse pessoal, eles já ficam prontos para fazer alguma coisa com as pessoas que saem. Eu quero contar para vocês de um acontecimento em Bangu, onde um pastor da Universal fez um voto com o povo, dizendo que faria um jejum somente de pão e água durante 40 dias. E ele ia para a reunião, começava a reunião e estava no período de uma campanha onde entraria esse jejum de 40 dias, cujo ele ia fazer para mudar a vida do povo. O povo pegava um envelope, colocava um determinado valor de oferta, parece que até R$40. Quem fosse colocar menos não podia fazer o voto, só quem tivesse os R$40 para cima poderia fazer. Durante essa reunião, esse pastor estava falando, foi numa reunião de 7 horas da manhã, e tinha uma obreira, uma senhora, uma obreira que estava trabalhando na reunião. Quando terminou essa reunião das 7, o pastor ele saiu, terminou, foi pro escritório, lá guardar a oferta. A obreira estava limpando o altar. Aí quando a obreira foi guardar os materiais de limpeza, que é a passagem pro escritório, ela pegou no flagra esse pastor, ele numa mesa imensa, cheio de fruta, café da manhã, pão, presunto, cheio de alimentos, e ele estava comendo aquilo tudo. E na reunião das 7 horas da manhã, ele disse que estava num jejum de 40 dias. Então essa obreira, ela achou estranho. Então o que ela fez? Ela novamente trabalhou na reunião das 10 horas da manhã, ela já tinha trabalhado 7 horas, e novamente esse pastor entrou na reunião, subiu no altar. No momento da campanha, ele falou que estava em jejum de 40 dias. E essa obreira, ela ficou revoltada pela mentira do pastor. Ela na hora, ela foi ao banheiro, trocou a roupa dela, tirou o uniforme que ela estava usando e foi em cima do altar entregar o uniforme pro pastor, porque na cara de pau ele falou que estava fazendo um jejum de 40 dias, só que na verdade ele não estava. Ele estava tomando regaladamente café da manhã e chegou em cima do altar e disse pro povo que estava em jejum. Então essa obreira revoltada, indignada, ela pegou o uniforme dela de obreira, entregou pro pastor e chamou ele de mentiroso, de falso profeta. Essa já é mais uma prova. Os propósitos que eles dizem que fazem, subir ao monte, às vezes as pessoas se iludem com esse negócio de subir o monte. Ela pensa que a vida dela vai mudar porque ela tá subindo um monte, ela tá indo lá orar e não sei o que. Mal sabe ela que a oração dela tá batendo na nuvem e tá voltando. Só que ela fica iludida com as campanhas, com as correntes que a Igreja Universal faz para poder arrecadar o dinheiro do povo. Nessa época de eleição, onde alguns bispos e pastores se candidatam a algum cargo no Congresso, esses candidatos, eles são apoiados pela Igreja Universal, né? Esses bispos e pastores. A igreja, a liderança, obriga com pressão psicológica, dizendo para os obreiros que eles têm que trabalhar para o Crivella, e fora com o povo, mas com os obreiros já é claramente. Aqui no Rio de Janeiro e nos outros estados no Brasil, a igreja também tem outros pastores e bispos candidatos que lhe fazem o mesmo trabalho aqui no Rio de Janeiro. Eles dizem que o obreiro trabalhando, os membros trabalhando para o Crivella, na política, faz parte da obra de Deus. Teve um caso aqui na Catedral Mundial da Fé, aqui no Rio de Janeiro, em que um bispo, ele estava numa reunião com os obreiros na nave auxiliar, ele estava aterrorizando todos os obreiros a votarem no Crivella. Só que um casal de obreiro disse que ia votar no outro candidato, que é um ex-bispo da IURJ. Esse ex-bispo, ele tem 2 filhas que é obreira lá dentro da catedral. E as 2 filhas desse ex-bispo, elas teriam que votar obrigatoriamente no Crivella, porque senão seriam expulsas ali do corpo de obreiros. Então esse casal, eles foram contra a votar no Crivella, porque o Crivella
Crivella, ele é a favor do aborto. Se você não sabe disso, fique sabendo. Crivella, ele é a favor do aborto, tá? Esses dois casais disseram que ia votar nesse ex-bispo. Esse bispo que estava fazendo a reunião com os obreiros, ele humilhou esse casal de obreiros, pisou neles, expulsou eles da reunião e tirou eles da obra só porque eles falaram que não ia votar no Crivella, só por causa disso. E depois ele disse assim, olha, se eu tiver mais alguém que não vai votar no Crivella, é só levantar a mão que eu vou ir até você, quero ver você confessar na minha cara que não vai votar no Crivella. Nessa época de eleição, os obreiros que estão me ouvindo sabem muito bem disso. Eles são pressionados, eles são cobrados a trabalhar na política. Quando chega essa época de eleição, que o Crivella, ele quer ganhar de qualquer jeito, porque a igreja, ela tá cheio de processos em cima dela, com um Crivella na prefeitura, esse lado dos processos contra a igreja vai aliviar para eles. E também o Crivella, ele está com o objetivo de trocar novamente o nome da avenida que fica lá em Del Castilho, que atualmente se chama da Helder Câmara, e ele quer voltar a colocar o nome da avenida de Avenida Suburbana. Fora as outras coisas que ele quer priorizar, que a igreja ela venha crescer mais no Rio de Janeiro. Com certeza ele vai abrir as portas para que mais templos da Igreja Universal venham a ser abertos. No caso aqui da Providência, onde por causa deles, do caso do Crivella, 3 jovens morreram assassinados. Essa é a tendência, é piorar. O Crivella, ele quer trabalhar para a Igreja Universal, não é para o povo. Só que o povo, eles ficam iludidos, dizendo que tem que ter uma pessoa de Deus lá dentro do Congresso para poder mudar a situação do Rio de Janeiro. Então a pessoa se ilude. A missão do Crivella não é ajudar a população, e sim ajudar as pessoas de dentro da igreja. Ajudar o povo de dentro da igreja não é ajudar financeiramente, mas sim é ajudar a Igreja Universal em si a crescer no Rio de Janeiro para ter mais arrecadação de dinheiro e de ofertas. E com isso, muitos obreiros saem da Igreja Universal por essa obrigação. Isso é um absurdo. Agora, eles querem que a gente vote a favor do aborto, mas o povo da Igreja Universal não consegue enxergar cristão e a política não se mistura. A Igreja Universal do Reino de Deus sempre, em uma inauguração, em algum templo que ela abre, constrói, eles abrem um buraco, eles jogam uma Bíblia dentro desse buraco, nesse terreno onde vai ser construído um templo da Igreja Universal. Você de repente pensa que isso é uma consagração, é Deus abençoando aquele terreno, mas não é. Muitas pessoas não sabem que aquilo ali é um pacto que o Bispo Macedo faz de enterrar a palavra de Deus para que ela não venha a ser praticada dentro da Igreja Universal. Ele enterra, ele sepulta a palavra de Deus. Você pode, durante 7 dias, você vai perceber que lá não tem palavra, lá não tem a palavra de Deus. Isso é fruto daquele pacto que o Bispo Macedo faz, enterrando as Bíblias debaixo do terreno onde vai ser construído a Igreja Universal. Então fica aqui um alerta para você que não sabe o que é aquilo. Isso é um pacto que o Bispo Macedo faz para não pregar a palavra, ou então para pregar e distorcer a palavra e enganar o povo com o contexto todo distorcido para o povo não saber da verdade. E é por isso que eles sempre fazem campanhas, fazem correntes para colocar essas correntes e campanhas no lugar da Bíblia. E com isso, a pessoa ela fica iludida, porque é feita uma promessa que a vida dela vai mudar. Eles pegam um versículo, joga para a pessoa e a pessoa já acredita, ela nem examina a Bíblia, ela já acredita e ela faz aquelas campanhas, aqueles propósitos, então ela entra numa corrente. Eu vou aqui dizer para vocês como é que os pastores conseguem enganar você que está lá dentro ainda, que se você não abrir os seus olhos, você ainda vai continuar cativo, escravizado naquele Egito chamado Igreja Universal. Então eu vou dizer para vocês, o que acontece? Uma pessoa, ela é evangelizada na rua e é prometido para ela que a vida dela vai mudar. Essa pessoa recebe um convite, chega na Igreja Universal, ela participa de uma reunião, e esse pastor que está fazendo essa reunião, ele diz que para a vida da pessoa mudar, tem que fazer 3 semanas de corrente. Então a pessoa vai na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana. Pronto. Quando chega na terceira semana, o pastor ele já entra com outra corrente, como vamos supor, mais 7 correntes da perseverança. Aí a pessoa já foi prometida que ia mudar em 3 correntes, não mudou. Agora já entrou mais 7 correntes para ela fazer. Então ela vai fazer as 7 correntes. Quando está terminando a 7ª, já entra mais 5 correntes. E quando a pessoa ela perceber, ela já está acorrentada na corrente que a igreja falou que ia mudar a vida dela. Nas campanhas absurdas que a igreja faz com objetos ungidos de idolatria para a pessoa pegar, e ela pensando, se iludindo que aquele objeto vai mudar a vida dela. O que me chamou a atenção foi a pulseira dos dizimistas da Igreja Universal, uma pulseira de borracha que a pessoa coloca no braço dela, escrito: ó Deus, não se esqueça que eu sou dizimista fiel. Ou então um versículo da Bíblia que diz: se alguém me servir, o Pai o honrará. Você que me ouve nesse momento, pare para você refletir, será que Deus precisa
precisa que você use uma pulseira escrita: não se esqueça que eu sou dizimista